para louvá-lo, engrandecer o seu nome e aprender mais da tua palavra. Vamos curvar as nossas cabeças, nos aquietarmos na presença do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, fresquinho, que estamos aqui para aprender mais do Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te rendemos, meu Deus, porque só tu, Senhor, és digno do nosso louvor, da nossa adoração. O Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, de todas as maravilhas, ó Pai, que alegram o nosso dia a dia e as quais também foram criadas para louvar e glorificar o teu santo nome. Pai Santo, aquieta agora os nossos corações, para que possamos, na tua presença, louvar e engrandecer o teu nome e aprender mais da tua palavra. Vem estar com cada um, ó Pai, que adentrou a tua casa, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e que saiamos daqui edificados pelo Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Vamos abrir a palavra no livro de Jeremias, no capítulo 17, e vamos ler os versículos de 5 a 10. Jeremias 17, de 5 a 10. E a palavra diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui nós vemos então, as duas linhagens, como o pastor fala, a linhagem do bem e do mal. Aqui também nós vemos, maldito aquele que aparta o seu coração do Senhor. Então, as consequências são dramáticas para aquele que afasta da presença do Senhor. E bendito aquele cuja esperança é o Senhor. Que nós possamos a cada dia, então, depositar a nossa esperança no Senhor, buscar, esses benefícios, porque seremos como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Mesmo que venham os problemas, mesmo que venham as dificuldades, a nossa esperança, não é de acordo com as circunstâncias, mas a nossa esperança está depositada no Senhor, que pode todas as coisas, porque Ele é que conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, são mais altos os pensamentos dele, muito mais altos que os nossos. Ele é que sabe que pensamentos que tem a nosso respeito. Então, que nós possamos a cada dia depositar essa confiança no Senhor e sabendo que Ele faz conforme lhe agrada, a vontade dele é soberana. O pastor estará falando também, sobre isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, mas que nós saibamos fazer as escolhas certas, as escolhas corretas, de acordo com a vontade do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez e eu vou passar a palavra para a equipe de louvor e logo em seguida o pastor tem a oportunidade. Pai Santo, aqui estamos na Tua presença, mais uma vez queremos Te agradecer. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixaste a Tua palavra para nos instruir e nela, ó Pai, possamos buscar a cada dia o conhecimento,
para fazermos, ó Pai, vivermos o nosso dia a dia de acordo com a Tua vontade. Ó Pai Santo, não permita que nós venhamos a confiar em nossos próprios pensamentos, em nosso coração, pois como a Tua palavra diz, ele é enganoso. Ó Deus, que nós possamos buscar a Tua presença a cada dia. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos instruir, Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Ele mesmo venha nos ensinar a orar, venha conduzir os nossos passos, ó Pai, para que possamos viver uma vida santa na Tua presença. Sê conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, lava-nos com o sangue precioso de Jesus, para que nós possamos, assim, a cada dia, buscar a Tua presença e fazer, ó Pai, somente aquilo que agrada ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, imensamente gratos, no nome de Jesus. Amém. A equipe tem a palavra e o pastor logo em seguida. Bom dia, meus irmãos, graça e a paz. Vamos louvar o nosso Deus. Coloque-se de pé nesse instante. Como a irmã disse, uma manhã mais fresca do que o normal, né? Amanhã com tempo mais ameno, depois de uma semana de bastante calor. Mas nós sabemos que isso é obra das mãos de Deus. E por isso nós vamos declarar nessa canção: grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande é o Senhor. Senhor, e muito de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu
reconhecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Nós vamos em ritmo de gratidão ao nosso Deus por mais um ano que a nossa igreja completa, né? O primeiro ano de organização. Nós vamos cantar essa música, Te Agradeço. Tu que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Você pode se sentar. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, paz e graça. É bom ter cada um de vocês aqui nessa manhã, né? Já participamos ali de um café da manhã ali recheado e animado, né? E a comida só continuava chegando. Acabar IBD, se já quiser ficar ali almoçar também, né? Almoçar bolo ali, pão de queijo e pão tem também. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Diz assim:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, hoje nós estamos no segundo ensinamento do nosso primeiro encontro, né, da fé reformada. E ontem nós tratamos sobre os mistérios da graça, sobre a origem da graça, a profundidade da graça e a recepção da graça. Onde a origem da graça é o coração do próprio Deus, ou seja, é Deus que decide no seu coração derramar graça nas nossas vidas. A gente falou da profundidade da graça, que é uma graça que cobre multidão de pecados, e a profundidade é do tamanho exato da cruz de Cristo, né, que é exatamente o sangue de Cristo que nos limpa e nos purifica. E uma vez que nós somos alcançados por essa graça de Deus, nós deveríamos responder com obediência aos mandamentos, seguir as leis, seguir os caminhos do próprio Deus. Então hoje a gente vai dar, lembra, eu falei ontem que é meio que uma continuação nisso. Hoje nós vamos tratar sobre esse caminhar dentro da graça de Deus. Falei um pouco ontem que a graça é como se fosse aquela pessoa que vai com um facão abrindo a trilha, e a bondade e a misericórdia de Deus vai empurrando a gente para andar dentro do caminho do Senhor e dentro da direção do Senhor. E olhando para isso, nós vamos tratar hoje pela manhã sobre essa jornada, a jornada da redenção e a jornada do cristão nesse mundo. Como que a gente anda nesse mundo. E talvez um dos melhores livros para você entender isso aqui é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, né? Que é o Peregrino, do John Bunyan. Ele vai contar exatamente a história do cristão, é todo em metáforas, claro, mas ele vai contar a história do cristão que deixa a cidade que está para ser destruída, e então ele começa um percurso rumo à cidade celestial. E nesse percurso ele vai ter uma série de enfrentamentos e dificuldades. Ele leva um peso nas suas costas, e esse peso só cai quando ele se topa exatamente com a cruz de Cristo, e as coisas ficam mais leves. Mas com o tempo a gente vai falar, inclusive hoje, sobre esse livro. Vamos entender aqui, ó. Como é que a gente chega no texto de Romanos capítulo 8? Se você olha, Romanos capítulo 1, no verso 16 e 17, Paulo vai dar ali o resumo do Evangelho e o resumo da carta de Romanos. Ali, capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo vai falar assim, ó, o resumo de tudo que eu vou falar está aqui. Verso 16 e 17. E o que é? Que ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. De quem? Do judeu e de quem não é judeu, do grego. É isso que ele começa falando. Então, todo mundo, aí ele fala assim, que o justo viverá pela fé. E ele está falando assim, o que ele está falando é que o Evangelho vem para salvar tanto o judeu quanto o grego. Isso é o que eu vou tratar na carta de Romanos. Esse é o resumo, está ali. E aí, logo depois, a gente vai ver que no final do capítulo 1 ali, ó, ele começa a falar sobre o gentil. Ele fala assim, ó, o gentil foi entregue, Deus entregou ele aos seus próprios pensamentos, às suas próprias vaidades. E a partir daí, com o seu próprio pecado, ele começou a fazer um monte de coisas que são abomináveis. Ele começou a fazer imoralidade sexual, devassidão, eles estão entregues à sua própria mente, e a própria mente deles leva eles simplesmente a pecar cada vez mais. A ideia de um abismo puxa outro abismo. E ele fala, então, esses caras, os gentios, os gregos, estão perdidos. Aí no capítulo 2, parece que ele troca o público. Ele fala de judeus. Ele fala, ó, você que é judeu, que se arroga aí, que você é melhor do que o gentio, você arroga, que você não faz essas coisas que eles fazem. E aí Paulo fala assim, você pratica as mesmas coisas. Você faz errado do mesmo jeito que aqueles que você condena que faz errado. Então no capítulo 3 ele resume isso falando assim, todos pecaram. Tanto o judeu quanto o grego, todos pecaram.
E se todos pecaram, aí é onde ele fala, o salário do pecado é a morte. Para você não tem esperança. Se você é pecador, a morte está com a foice esperando para te ceifar. Se parasse aí, como diz, não era uma boa nova, não era o evangelho. Se parasse aí, era só uma má notícia para cada um de nós. Mas Romanos continua, capítulo 4 e 5, Paulo então apresenta o que Deus fez por mim e por você. Onde a gente leu um pouco desse texto ontem na liturgia, onde Paulo vai falar que Deus manda então um segundo Adão. O primeiro Adão, representante meu e seu, come da fruta que não deveria comer, desobedece a Deus e o pecado entra na história da humanidade, trazendo destruição, morte e sofrimento. Mas falamos ontem que a graça surge no coração do próprio Deus em preparar um segundo Adão, um segundo representante da humanidade, que vem e obedece à lei de Deus na íntegra, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem errar em momento nenhum da sua vida. E ao fazer isso, ele cumpre exatamente aquilo que Deus exigia do primeiro Adão, obediência plena. E quando ele cumpre indo à cruz e morrendo no nosso lugar, ele compra para Deus todo o povo, nação, tribo, língua e todos os que são espalhados aí pela face da terra que foram eleitos. Aí é boa notícia. Mas sempre que chega a graça que te alcança, existe a parte da recepção. Se você veio ontem, você vai juntando aí, ó, você vai vendo que os textos se complementam. Depois que a graça te alcançou, agora tem a resposta. E a resposta é obediência, praticar boas obras. Que é exatamente o que a gente vai ver aqui hoje. Como que essa jornada se dá nesse processo, como que eu respondo isso, e como que eu ando nesses caminhos que Deus coloca para nós. 3 ensinamentos no texto de hoje. Você vai perceber que hoje que Deus é soberano na redenção. A redenção ocorre em meio à adversidade. E nós somos chamados à confiança e à obediência. Romanos 8, 28 vai ensinar essas 3 coisas para a gente nessa manhã. Deus é soberano na sua redenção. A redenção ocorre em meio à adversidade, em meio ao sofrimento. E o chamado a nós confiarmos em Deus e a obedecermos Deus. São as 3 coisas que a gente vai ver nessa manhã. Olha aí comigo aí no nosso texto, Romanos 8, 28. Vamos ler mais uma vez. É um dos textos que você tem que, como diz, inculcar dentro da sua mente, do seu coração. Pega esse texto aqui, ó, põe no umbral da porta, igual diz lá em Deuteronômio 6, o umbral da porta é um umbral, sabe, né? Portal, a gente fala portal. Você pega, escreve o texto e prega lá assim, ó. Até nisso, os judeus eram sábios quando faziam isso, porque toda vez que você passasse de um cômodo para o outro, era obrigatório você ler o versículo que estava no umbral da sua porta. E aí você não vai decorar a Bíblia, entendeu? Então, se você pensar assim, saiu do quarto, você tem que parar na sua porta e ler o texto bíblico que está lá. Entrou na cozinha, tem que ler o texto bíblico. Ah, pastor, minha cozinha é americana, não tem importa. Prega na bancada, né? O cara não querendo ler nem o versículo bíblico, está difícil. Prega na bancada americana lá. E todo lugar que você passar, você vai lendo os versículos e decorando eles. Vamos lá, primeiro ensinamento, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí perceba aqui, ó, que ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que coopera para você? Tudo, tudo. Meu católico favorito, Bento XVI, dizia assim, ó, a soberania de Deus não é uma limitação à nossa liberdade, mas a garantia da realização do seu plano perfeito para nós. Você entendeu isso aqui? Falando assim, ó, Deus ser soberano não quer dizer que a sua liberdade é limitada.
Mas quer dizer que o plano de Deus vai ser executado, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o plano de Deus na sua vida vai ser executado por causa da soberania de Deus atuando na sua vida. Olha só aqui, ó, o texto de Romanos, Paulo fala, ó, todas as coisas cooperam para o bem. Então, quando eu e você estamos passando por dificuldades, isso está cooperando para o quê? Para o bem. Vou dar um exemplo prático, olha para a Bíblia. Na Bíblia a gente tem os pescadores, estão lá pescando, e na verdade eles estão no barco, e começa a vir uma tempestade. Jesus está o quê? Lembra do evento? Dormindo. E você fala assim, mas esses pescadores estão com nada não, está com medo de morrer, do barco afundar? Você pensa assim, ó, eles são pescadores profissionais, não era uma tempestadezinha qualquer. Porque, no meu entendimento, se eles são pescadores profissionais, eles estão habituados a tempestades dentro do mar. Mas uma tempestade ao ponto de pôr pescadores profissionais com medo de naufragar, é porque não era uma simples tempestade. Mas isso aí coopera com o que para eles? Eles estão com medo. Coopera com o quê? Para o bem deles mesmos. Como que isso funciona? Jesus está dormindo. Eles acordam Jesus. Falam, Jesus, nós estamos indo embora. Nosso novo nome do barco agora é Titanic. Nós estamos afundando. Salve-se quem puder. Mulheres e crianças primeiro. Aquele desespero bate. E agora, Jesus, o que a gente faz? Jesus acorda, se você acompanha o texto bíblico, ali é o único momento que a gente tem Jesus dormindo. Nos textos anteriores, ele tinha orado de madrugada, curado gente de manhã, curado gente à tarde, feito milagre à noite. Ele estava dormindo, falou, vou dar uma descansadinha agora. E na hora de dormir, o discípulo chega lá, está dando uns trovão forte lá fora. Corre para acudir que nós vamos perecer. Estamos perecendo. Aí Jesus fala, os homens de pequena fé, está difícil esses caras. Chega lá, levanta as mãos e acabou. E aí o texto fala que os discípulos ficam maravilhados. Que eles olham e falam assim, quem que é esse? Quem que é esse que os ventos e o mar obedece à voz dele? Quem que é esse que tem tamanho poder? Mesmo nos momentos de tempestade, os momentos de tempestade servem para que a gente possa enxergar Cristo com todo o seu poder. Os momentos de tempestade servem para que a gente olhe para Deus e perceba que Deus está lá conosco. E você tem que entender que as tempestades vão acontecer, mesmo Jesus estando dentro do barco. As tempestades da vida vão te dar medo, e mesmo Jesus está dentro do barco lá. Ó. Mas Jesus não vai te desamparar no meio da tempestade, Ele está lá com você. Abre sua Bíblia aí em Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, verso 9 e 10. Isaías 46, verso 9 e 10. Olha o que diz assim, Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Olha o que ele fala. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Romanos 8, 28. O que coopera para o seu bem?
todas as coisas. Por quê? Porque é o plano perfeito de Deus para nós. E o plano perfeito de Deus inclui que Deus tem soberania sobre a sua vida. Ele vai desenrolar as coisas na sua vida do jeito que tem que ser. E Ele vai cuidar de você em todos os momentos. E tudo isso porque Deus tem um plano específico na sua vida. Deus tem um plano específico para mim e para você. Falei alguns domingos atrás sobre uma palavra em japonês que a gente tem, chama kintsugi. Kintsugi é uma arte japonesa, onde você tem uma porcelana, e essa porcelana, uma xícara, um prato, alguma coisa, quando ela quebra, essa arte japonesa pega essa parte quebrada, e então derrete fios de ouro e cola ela com fios de ouro. De maneira que essa porcelana quebrada, essa xícara quebrada, o prato, alguma coisa, ela passa a ter muito mais valor depois que ela é restaurada com um fio de ouro do que antes. Porque antes ela era uma xícara comum. Mas depois de quebrada e restaurada com um fio de ouro, ela se torna então de um valor especial. E aí a gente percebe outra coisa, que por mais que antigamente todas as xícaras poderiam ser as mesmas xícaras pretas, ou os mesmos pratos, depois de quebrados e restaurados, todos eles são diferentes um dos outros. É eu e você sendo restaurado pelo fio de ouro do Evangelho. Eu e você perdidos nos delitos e pecados, jogados lá na cidade, prestes a ser destruída. E quando o Evangelho vem e apresenta e fala, a cidade celestial é para lá, ó. Começa a caminhar. E esse Evangelho, com as dificuldades que a gente vai enfrentando nesse percurso, nesse caminho, eu e você vamos sendo reconstituídos com os fios de ouro. Para que lá na frente, a obra esteja completa e perfeita. Por isso que o texto de Isaías é bem claro de falar assim, eu sou Deus e eu vou fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque é da minha vontade fazer as coisas acontecerem. E elas vão acontecer. Por quê? Porque eu, Deus, vou fazer acontecer. Eu sou soberano, eu tenho poder sobre tempestades, eu tenho poder sobre os mares, eu tenho poder sobre os ventos, eu tenho poder sobre doenças, eu curo pessoas. Eu consigo fazer coisas que vocês, seres humanos, não conseguem nem imaginar isso. Eu sou soberano sobre toda a criação. Afinal, Deus criou as coisas com o poder da sua própria palavra. Ele falou assim, haja luz, e houve luz. Ele cria a terra, ele cria animais, ele cria pássaros, peixes, infinidade de insetos. E nada dessas coisas sai do controle de Deus. Tudo sempre esteve debaixo da soberania de Deus. Com um propósito específico do plano perfeito de Deus ser executado na sua vida. Quando Paulo fala em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, ele está falando que tudo o que acontece na sua vida, acontece dentro da soberania de Deus. No Peregrino do John Bunyan, ele relata muito sobre isso. Ele vai falar e mostrar para mim e para você, como esse cristão, assim que ele sai da cidade, está destinado à destruição, ele já cai num pântano, que é o pântano do desânimo. E aquilo começa a baixar ele. E ele tem dois amigos que não são bem amigos, que começam a sair com ele dali da cidade destruída. Que fala assim, vamos ver até... Mas assim que sai do pântano, um deles volta. Fala assim, não, esse negócio está muito difícil. E ele volta para a cidade da destruição. E o cristão continua.
O cristão vai enfrentar o legalismo, o cristão vai enfrentar prisões, dificuldades, sofrimentos, e parece árduo. Ele vai se desencaminhar algumas vezes, porque ele não faz as coisas que está escrito no livro que ele tinha ganho. As ordenanças estão aqui, gente. A nossa jornada rumo à cidade celestial, todas as instruções que precisamos, está na sua mão, está na Bíblia. Basta ler. Nisso lembro de um livro do C.S. Lewis chamado Cadeira de Prata, que é da série das Crônicas de Nárnia. E é bem interessante no Cadeira de Prata que eles vão para Nárnia, que é um país fictício que o Lewis cria. E assim que ele chega lá, que chega a menininha lá e o Eustáquio, eles recebem uma ordem e um livrinho falando assim, ó, repete essas coisas, essas regras todas as noites, para que você não esqueça isso. Repete todas as noites. E se você vai lendo o livro, você vai ver que tem muito a ver com o Evangelho. Medita de dia e de noite. E aí, no primeiro dia repete, no segundo não, no terceiro esquece, no quarto não faz mais. E quando eles precisavam saber das coisas, eles já tinham esquecido qual era a regra que eles tinham que repetir. Eu e você somos ensinados aqui, ó, pelo menos se você vem todo domingo, semanalmente você é ensinado. Mas a Bíblia fala para você inculcar essas coisas nos seus filhos. E aí, para você inculcar, se você é professor, você sabe que para você ensinar, você tem que estudar muito mais, não é? Porque você tem que saber mais coisas do que os seus alunos. Então, para você ensinar, você tem que aprender mais ainda. Então, se você vai inculcar nos seus filhos, Deuteronômio 6 fala, que momento você vai ensinar os seus filhos? O dia inteiro. Ele fala, de manhã, quando você acordar, pelo caminho, fala, ó, no momento que vocês estão andando de carro aí, ó, indo para a escola, você ensina os seus filhos, no momento do café, no momento do almoço e no momento de deitar. Ou seja, o dia inteiro é dia de ensinar o outro sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. E quando você faz isso, para você fazer isso, é necessário que você saiba quem é esse Deus. É necessário que você caminhe dentro desse espaço. Segundo ensinamento que o texto nos traz é que a redenção, ela ocorre em meio à adversidade. A esperança brota em meio ao sofrimento. A luz brilha quando o túnel está totalmente escuro. A salvação vem da onde a gente não espera que ela venha. Da onde vem? Vem do Senhor. Salmo 121, olhe para os montes, de onde vem o socorro? Dos montes vem bandido. Da onde vem o socorro? Aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Geralmente, você vai assistir algum filme, algum negócio, você vai ver que as pessoas falam assim, não, de onde vem a salvação? A gente não sabe muito bem de onde vem a salvação, nos filmes. Mas eu e você, como bons crentes que somos, a gente sabe que a nossa salvação vem de Deus. Falamos ontem, quando Deus fala isso para Abraão, Deus fala, Deus proverá para si o cordeiro que vai substituir o seu lugar. Deus preparou isso lá em Gênesis capítulo 3, 15, fala, ó, vem aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele está falando, ó, vai acontecer isso, mas enquanto não acontecer, tem cardos, tem abrolhos, tem suor do seu rosto, tem destruição, tem sofrimento. É um mundo de pecador fazendo coisas que pecadores fazem, que é destruir e deixar a vida dos outros insuportável. É isso que pecador faz. Onde o ser humano toca, o ser humano destrói. Não tem, como diz, não tem solução. O cara é pecador, onde ele toca, ele destrói. Onde a gente está, a humanidade destrói. Por isso, o próprio Romanos 8 vai falar um pouquinho mais para frente, que a terra aguarda o momento de ser redimida. A terra está aguardando, fala, estou aguardando o momento
em que essa humanidade aqui vai ser restaurada, porque não dá, não. Não dá. Se a gente pensar em fábulas, né, de bichos falantes, talvez você pensar assim, ó, num pelicano que de repente engole uma garrafa PET e fala assim, nossa, de novo? Nem tinha isso aqui há uns anos atrás, no tempo da minha avó pelicana, não tinha garrafa PET para eu engolir. Ou uma tartaruga de 100 e poucos anos, contando por uma tartaruga de 60 anos. 120 anos a gente nadava nesse oceano. E não tinha essa ilha de lixo aqui no meio, não. Mas tem esse aqui que eu acho que é resto de chocolate. Deixa eu dar uma bocanhadinha aqui. Parece gostoso esse negócio que esses humanos fazem. Mesmo salgadinho, por causa da água do mar. Onde os seres humanos passam, eles vão gerando destruição. Mas a esperança está que em meio a isso, Deus provê para si a solução. Deus arruma a solução. Ele não deixa o problema lá. Não, a solução está pronta. E a solução é o próprio Cristo. Vai lá para Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, verso 2. Isaías 43, verso 2. Olha só, diz assim: quando você passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que ele está falando aqui, ó? Quem é precioso? Você. Ele não está falando que você não vai passar por essas coisas. Você percebeu isso? Está falando, não tem dificuldades para você, vida do crente só melzinho e chupeta? Não, ele está falando o contrário. Perceba no verso 2, ele começa assim, ó, quando você passar, significa que você vai passar. Significa que você vai passar pela água, você vai passar pelos rios, você vai passar pelo fogo, você vai andar no vale da sombra da morte. Os textos não estão falando que você não vai ter isso, pelo contrário. Estão falando, quando essas coisas acontecerem, confie em Deus que a esperança está nele. Salmo 23, lá, ó, quando você andar no vale da sombra da morte. Ele está falando, você vai andar no vale da sombra da morte. Só que aí a diferença do crente é o quê? Que você não precisa ter medo. Por que você não precisa ter medo? Quem está lá? O pastor, com a vara e com o cajado. Para te consolar, para cuidar de você. Mas você vai andar no vale da sombra da morte. Você vai passar por dificuldades, sofrimentos. Isso é algo natural, natural. Qualquer pessoa que prega algo que não seja isso, não é o verdadeiro evangelho. O evangelho é falando, ó, eu, Jesus Cristo, passei dificuldades. E se eles perseguiram o Senhor da igreja, cabeça da igreja, eles vão perseguir vocês também. Não é melzinho na chupeta ser crente. E é literalmente, firma o corpo e aguenta a pancada. E aí, ó, vai juntando os textos. Firma o corpo, aguenta a pancada. Só que você não cai. Porque falei ontem, bondade e misericórdia que estão atrás, é quem está te segurando. E a bondade é o próprio Deus, a misericórdia é do próprio Deus. Continua caminhando. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Segundo Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Paulo está falando aqui, ó, o que ele está falando? A leve e momentânea tribulação vai acontecer. Por que ele está falando que é leve? Porque se você compara com o futuro e a eternidade com Deus, tudo aqui é muito passageiro. Se levar em conta que se você for um centenário, né? Você vai viver 100 e poucos anos. Se você for um super centenário, 110, 115 anos. Se você for um comum, 70, 80. Se você for um jovem sem ideia, 16, 17, né? Mas não dá para saber. Mas os sofrimentos que você passa aqui, eles são momentâneos, passageiros, são rápidos. E perceba que Paulo fala assim, ó, a tribulação que você enfrenta aqui, esse sofrimento que você enfrenta aqui, gera para você eterno peso de glória. Quando ele fala isso aqui, ó, eu entendo que esse eterno peso de glória é a mesma questão de galardão aqui. Já falei para vocês, não tem nada que explica galardão no céu, não tem. Ninguém sabe o que é, sabe que é uma recompensa. Agora, que tipo de recompensa? Não existe nada relatando isso. Mas quanto mais você enfrenta as tribulações e vence as tribulações caminhando nos caminhos de Deus, isso gera uma maior recompensa, um maior peso de glória para você no futuro. O que é isso? Já falei para vocês, no meu entendimento, é serviço. É a disponibilidade de estar no céu e poder servir mais do que qualquer outro irmão dentro do céu. Esse é o maior galardão que o cristão pode ter. Chegar no céu e falar assim, nossa, eu posso servir todo mundo aqui, que bênção de eu poder servir você. Esse é o maior, eu acho que é a maior recompensa que a gente pode querer. É de poder querer servir os outros lá. E o texto está falando, tribulação, ela vai acontecer. Mas isso é leve, isso é momentâneo, isso é passageiro. Volta lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vão levar eu e você, inclusive as adversidades, para que a gente cumpra o plano perfeito de Deus nas nossas vidas. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você talvez não sabe, mas que está em execução o plano de Deus para a sua vida, está. E que vai acontecer, vai. E todas as coisas estão cooperando para que o plano aconteça como deve acontecer. É a primeira parte, é a soberania de Deus. E para que aconteça, às vezes é necessário que você passe certos tipos de adversidades, de dificuldades, de tribulação, de sofrimento, de tristeza, de luto. E isso é necessário para refinar partes da sua vida, do seu caráter, para moldar áreas da sua personalidade. É Deus trabalhando em você e restaurando você com os fios de ouro, para que lá na frente fique perfeitinho. Mas por enquanto você está em cacos, você está quebrado. Nós estamos todos quebrados. Mas Deus está restaurando, parte a parte, passo a passo, dia a dia, ano a ano, tribulação a tribulação. Deus está restaurando eu e você. Então nos leva ao terceiro e último ensinamento, chamado a confiança e a obediência. Eu e você somos chamados a ser como um filho que se joga nos braços do pai, quando o pai simplesmente fala, pula que eu te seguro. E uma criança pula. Por quê? Porque ela confia naquele que diz. Quando o pai fala assim, pula que eu seguro. E a criança pula livremente, sem medo nenhum. Porque ela sabe que aquele que falou
Se importa a tal ponto que não vai deixar nada acontecer. E se eu e você somos pecadores, pais e mães falhos aqui, e a gente ainda se importa com quem está do nosso lado, faça essa comparação com Deus, e veja então, que Deus não tem pecado, e o quanto Ele se importa comigo e com você. Nós somos chamados a obedecer só, e a confiar. Deus fala, segue os meus caminhos, isso é o melhor para a sua vida. Anda nos meus estatutos, guarda os meus mandamentos, obedece, isso é o melhor para você. Lá em Gênesis ele falava isso para Adão. Gênesis, Deus fala assim, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, não come, não come. Obedece, a árvore da vida está aí também, ó. É só você obedecer, da árvore da vida você pode comer. Você só não pode comer do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você desobedecer, você vai morrer. A mesma coisa que Deus exigia de Adão lá no Éden, Ele exige de mim e de você ainda hoje. Obediência. Anda nos meus caminhos, segue os estatutos, segue os mandamentos, medita nessa palavra de dia e de noite. Busca o Senhor em oração, invoca o seu nome enquanto se pode achar. Está tudo na Bíblia, tudo que você tem que fazer. Está tudo aqui para a gente, ó. E aí você não faz essas coisas. O que acontece é que Deus vai colocando, lembra, o plano perfeito de Deus para você vai ser executado, mesmo você sendo negligente ou não. Como que vai ser executado? Porque Deus vai moldando você do jeito que Ele quer. Mas você não vai ler a Bíblia, não, estou muito atarefado, Deus, tenho trabalho demais, trabalho de domingo a domingo, não tenho tempo para ir para a igreja, trabalho, então beleza, então eu tiro o seu emprego. E aí, qual é a desculpa que você vai dar? Porque eu não tinha tempo. Pronto, agora você está com muito tempo. Agora você tem tempo para varrer com rodo. Aí você fala assim, agora eu estou em casa, então agora eu vou assistir série no Netflix. Aí Deus manda a chuva, queima a televisão. E você está sem emprego, não vai comprar outro. Como você está sem emprego, não pagou boleto, cartão, sujou o nome, não tem crediário, aí, como diz. Aí chega lá na frente, qual que é o questionamento que a pessoa fala? Ô Deus, por que você está mandando esse tanto de sofrimento para a minha vida aqui? Nunca te fiz nada de mal, por que você está fazendo essas coisas comigo? O plano de Deus vai ser executado na sua vida. Para quê? Para que você se volte a Ele. Leia Oséias. Oséias fala muito disso. Quando Gomer volta, e Gomer ali representa Israel, quando Gomer volta às suas prostituições, o povo de Israel busca outros deuses. E Deus fala assim, eu vou tirar de você tudo que você tem. Vou levar você para o deserto. Falar no seu coração e atrair você de volta para mim. E aí lá no capítulo 3 de Oséias, são 5 versículos só. A gente tem a mensagem de Deus falando assim, vai lá, compra aquela mulher de volta para você. Paga um preço, porque ela é sua, vai lá e paga um preço. E o preço, por um acaso de Deus, né, a gente chama acaso, a gente chama de Jesuscidência. Por uma Jesuscidência, o preço que é colocado em Oséias para comprar a prostituta é exatamente 30 moedas. Lembra que a prostituta representa Israel, a igreja de Deus hoje. Deus fala, por mais que eles se desviem, por mais que eles estão lá, eu vou continuar comprando eles para mim. Confia em Deus, obedece os planos de Deus. Vamos abrir os textos aí, Provérbios capítulo 3, abre lá comigo. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6.
Olha lá, diz assim, ó. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vai lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, lá no finalzinho, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Volta lá em Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte, verso 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deu com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso que é o finalzinho do Sermão do Monte, Jesus explicando. Falou, ó, tudo que eu expliquei aqui, toda a constituição do reino, que ele começa lá, todas as características minhas e suas, funções da igreja, sal e luz, ele explica tudo isso. Aí ele chega e fala assim, ele dá um exemplo de 2 fundamentos. Ele fala, parece que os 2 caminham certo até algum tempo. Porque se você olha para o texto, você fala assim, ó, um construiu a casa sobre a rocha, e o outro sobre a areia também construiu também. E talvez o que construiu sobre a areia, como não fez um fundamento, ele deve ter construído mais rápido do que o que construiu sobre a rocha. E aí você está lá comparando a sua casa com aquela do outro, falando assim, mas a dele já está lá em cima, ó. A dele já está rebocando, a minha eu ainda estou começando a pôr o tijolo aqui, por que ele está construindo mais rápido? Porque ele está construindo sem fundamento. Parece que a dele está ali, ó, e parece ser uma casa bonita, parece ser uma casa sustentável, parece ser uma casa segura. E aí o texto fala que vem os mesmos problemas para as duas. Chuva, rios e ventos. Sobre as duas. Sobre a rocha vem chuva, vem rio e vem vento. E sobre a areia, a mesma coisa. O que acontece? Uma fica firme, a outra desmorona. A aparência não leva ninguém ao céu. O escutar a palavra e vir à igreja não te leva ao céu. Deus esquadrinha os nossos corações, é o texto que a dona Suelene leu hoje. Significa que ele pega um esquadro, seria uma régua, e mede exatamente o seu coração, as suas intenções, os seus pensamentos. Vir à igreja, você pode vir, você pode enganar o pastor, você pode fazer todas essas coisas, mas Deus não é enganado. E Ele chama eu e você a obedecer a palavra dEle. Ele chama eu e você a confiarmos na providência dEle. O maná caía todos os dias. E a ordem é, colhe só pelo dia. Só no sexto dia você colhe dobrado. A ordem é clara. Obedece. A providência vem todos os dias para você. Obedece. Obedece e confia. São coisas que eu e você deveríamos fazer. Obedecer e confiar em Deus. Ele nunca vai deixar de prover as nossas necessidades. Ele sempre vai cuidar das suas ovelhas. Ele só chama eu e você a seguirmos os caminhos dele. Às vezes eu e você damos desgarradas do rebanho. E Deus então tem que puxar a gente com um cajado. Ou mandar o cão pastor ir lá morder a perna da ovelha para ela voltar ao rebanho. Por quê? Porque ela tem que andar no rebanho.
E Deus cuida da ovelha. Eu falei para vocês, eu fui no sul ano passado, e a gente foi num lugar que chama Casa da Ovelha. É muito, muito legal. É ovelha, gente, é só ovelha. Mas eu achei legal porque eu sou pastor, né? Mas não de ovelha. Mas sou de uma ovelha, mas umas ovelhas maior zona, né? Que trabalha e que se poda sozinha, né? Que as outras têm que podar lá, né? Mas é muito interessante o trato das ovelhas. Fala, o bicho difícil da peste. Aqui, bicho difícil, ovelha. O cara chegou lá, trouxe a ovelhinha lá, né? Tem os cão pastor serve para pôr ovelha no rebanho. E é aqueles cão bonito, inteligente, aqueles, chama? Border Collie, né? Só no assoviozinho eles sabem a ordem. Falei, moço, onde você compra esse apito? Eu preciso, eu tenho 2 meninos lá em casa. Só no apito, educa. Aí o cachorro senta. Rapaz, o negócio é bom, né? Mas olha só, aí o cara trouxe a ovelha lá. Pôs a ovelha lá que tinha que cortar os cascos da ovelha. Eu não entendo nada de bicho, viu, gente? Mas eu achei aquele negócio fascinante. Aí ele, que os cascos, parece que o jeito vai pisando, vai criando uns cascos mais duros, maior, né? E vai ficando mais duro e vai ficando difícil da ovelha pisar e vai dando problema na pata da ovelha. E aí ele explicou assim, que se não arranca, ou não faz o casqueamento da ovelha lá, ela para de andar. E diz que a ovelha come andando. Então, a partir do momento que ela para de andar, ela para de comer. E aí o que acontece? Morre. E aí não sei se você conseguiu tirar o insight, mas para mim e para você, que somos ovelhas de Cristo, a partir do momento que você para de caminhar dentro da fé, você vai enfraquecendo. E você morre. Legal, né? Aí lá tem outra parte legal, que é a tosa. Ovelha é um bicho que vai criando lã, né? A lã vai crescendo. E de tempos em tempos, tem que vir e tosar a bichinha. Tirar a lã. Por que tem que tirar a lã? Não é só para vender, né? Porque diz que a lã cresce interminavelmente. E aquela lã vai pesando sobre a ovelha, se ela não for tirada de tempos em tempos. E da mesma forma vai atrapalhando a ovelha na sua vida. De tempos em tempos tem que ir lá, tosar e tirar o peso que ela carrega. Se você faz a metáfora para nós, ovelhas, eu e você carregamos um peso que cresce até o final da nossa vida, que é o peso do pecado. Todos os dias, eu e você cometemos algum pecado. Todos os dias tem uma coisa sobrepondo a gente. E a gente precisa, então, do grande pastor, tirando esse peso de nós, nos aliviando desse fardo. O nosso fardo pesado e o fardo de Cristo é suave e leve. O que a gente tem que fazer? Só obedecer o pastor. O pastor sabe onde está o pasto verdejante. Onde está o caminho que eu tenho que seguir, que você tem que seguir. O pastor está lá para enfrentar o lobo, para afugentar o leão, para defender você do urso. Mas isso só vai acontecer se você estiver perto. Se você for uma ovelha desgarrada e afastada, é a primeira a cair. Às vezes você vai só se machucar muito. E aí o pastor vai trazer você de volta e falar assim, vem cá, volta para casa. Tem como ser restaurado, vamos pôr uma faixa nessa perna aqui. Vamos dar um banho, arrumar e agora anda junto com o rebanho. Anda nos meus caminhos, segue os meus estatutos.
obedece à palavra. Nós possamos fazer isso. John Knox, pai do presbiterianismo, para a gente acabar, dizia assim: aqueles que confiam e obedecem ao Senhor encontram segurança e paz em meio às tempestades da vida. A vida tem tempestades, dificuldades, tribulações, sofrimentos. Normal, natural, eu e você vamos passar por isso, todo mundo vai passar por isso. Luto, perda, tristeza, sofrimento, e é uma atrás da outra. Fala assim, gente, não tem como você respirar, parece que não tem. Onde é que a gente segura? Jesus Cristo é a rocha que vai dar paz em meio às tribulações. Jesus Cristo é quem vai te segurar em meio aos sofrimentos. Jesus Cristo é quem vai acalmar as tempestades da sua vida, parar o ciclone que está te deixando tonto. Jesus Cristo é quem vai falar assim, segura na minha mão aqui, que está tudo certo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo no vale da sombra da morte, que eu estou aqui. E eu garanto você, pode ficar tranquilo. Descansa e confia, que mesmo em meio às dificuldades, Deus nunca nos abandona. Nós aprendemos esses 3 ensinamentos hoje. Deus é soberano sobre a redenção e sobre todas as coisas. Existe esperança no meio das dificuldades, e a esperança está no próprio Cristo. E eu e você somos chamados a confiar nele e a obedecer à palavra dele. Como usamos essa palavra no nosso dia a dia? Obedeça a palavra de Deus. Nada mais simples do que isso. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para mim e para você. E ela está na sua mão, ela é acessível 0800. Você entra aí no seu celular, você baixa o aplicativo gratuito. Tem 1 milhão de versões de Bíblia diferentes. Você consegue, se você quiser aprender língua e idiomas em outra, você baixa a Bíblia em inglês, espanhol, francês, em chinês não sei, né? Mas deve ter também em chinês, e você aprende Bíblia em outro idioma se você quiser. Está tudo aí escrito e tudo na sua mão, basta obedecer. Confie em Deus para te capacitar em meio às dificuldades. Talvez eu e você passamos por problemas que a gente não tem a solução deles. A gente fala assim, e agora? Aquelas perguntas filosóficas. Oncotô, proncovô, concossô? O que eu faço? Qual que é a solução para esse problema? São coisas que nunca passou na cabeça. O que a gente faz? Confia que Deus é aquele que capacita. E descansa. Parece ser um negócio difícil. Fala, nossa, eu sofro de ansiedade, de problema. E não... Aprende a descansar em Deus em meio ao sofrimento. Porque assim, Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o seu bem. O sofrimento está cooperando para o seu bem. E por quê? Porque Deus tem um propósito. Então tudo está cooperando para o seu bem, de acordo com o propósito de Deus. Confie em Deus, descansa que Ele sabe o que Ele está fazendo. Mesmo que você não saiba, mas Deus sabe. Feche seus olhos, vamos estar orando nessa manhã para encerrar. Pai, nós te damos graças mais uma vez por essa manhã, te damos graças porque o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco, que a Tua graça nos alcança, transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações. Nós agradecemos porque a Tua soberania é aquela que direciona os nossos caminhos, nos ensina os passos que devemos dar, aonde devemos ir. Nos dê então agora e nos fortaleça mediante o Teu Espírito para que possamos obedecer a Tua palavra, seguir os Seus mandamentos, que cada um de nós possa saber e ter no nosso desejo do coração de que o Senhor é o centro das nossas vidas, que o maior anseio nosso possa ser, de fato, servir o Senhor em todos os momentos, viver para Cristo, viver o Evangelho, que nós possamos amar o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, Deus os abençoe ricamente, foi muito bom ter vocês aqui. Só lembrando vocês que o nosso segundo encontro da Fé Reformada já está agendado para o ano que vem. Hoje à noite a gente vai colocar o folderzinho ali para você ver.
mas vai ser dia 8 e 9 do ano que vem, de março. Pastor Jairo Júnior vai estar aí com a gente. Peguei aqui tudo certinho hoje. Pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Vida, licenciado em música, graduado em piano, mestre em teologia pastoral, professor de teologia do culto e de música do Seminário Presbiteriano Brasil Central e membro titular do Conselho de Inologia, Inódia e Música da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o tema que ele vai falar ano que vem será sobre adoração bíblica, sobre o que é adoração, como a gente adora, esse tipo de coisas. Então já deixa agendado 8 e 9 de março do ano que vem, já está programado aí, tá bom? No mais é isso, fica na paz, a gente se vê hoje à noite, 19 horas, não falte ao encerramento nosso aí. E se você quiser lanchar de novo ali no fim, tá ali o café da manhã, almoço ali, tá bom? Fica na paz, até a noite.